Estou aqui com Ronaldo Castro. Ronaldo que é filósofo, que é astrólogo e autor, já consagrado, já tem um livro publicado, Saber do Céu, não é? E agora está com o livro O Mito, o Sonho da Alma do Mundo. Mito, é. E Ronaldo, um longo tempo se passou da sua primeira publicação, né, com o Saber do Céu, e agora você nos brinda com o mito. E eu gostaria de saber, o povo gostaria de saber, sobre o que é esse livro, do que ele trata e qual a diferença entre ele, o mito, e o Saber do Céu, que foi o seu primeiro rebento. Bom, primeiro, obrigado pelo autor consagrado, porque o primeiro livro, né, que foi o Saber do Céu, com muito carinho, um livro feito com muito carinho, ali no início dos meus estudos de astrologia, ali eu me consolidando ali como astrólogo, muito entusiasmado com todo esse saber, né, e eu vendi 50 livros, né, na primeira noite, e ao todo venderam 500 livros, e eu não sei a quem foi vendido. 96, não tinha esse controle que nós podemos ter hoje, né? As redes sociais aproximaram os autores dos leitores, né? 30 anos praticamente, né? Exato. Então, assim, eu não sei quais foram os amigos e os colegas do entorno, eu não sei quem foram esses 500 leitores do Saber do Céu. Mas esse conhecimento, ele persistiu, né? Ele foi, quer dizer, o afã por trás, né? De querer saber de tudo, né? Porque eu sempre fui muito curioso em relação ao universo que me cerca, né? De saberes. Eu sempre quis saber, sempre me interessei por tudo, todo tipo de conhecimento e de línguas e tudo. E a astrologia me deixou repousar um pouco ali, porque ela é um instrumento cognitivo, digamos assim, é uma máquina de pensar, né? Como todas as ciências liberais, aquelas do trívio e do quadrívio, que nós já conhecemos. E ali eu repousei um pouco essa minha inquietação do saber, né? Pelo menos até dominar, até certo ponto, a máquina da astrologia, né? Logicamente que a astrologia não é uma ciência autônoma, né? Ela é só uma lente, né, através da qual você pode ler outras coisas. Então, assim, você precisa dominar essa outra coisa que você quer ler com ela. Então, assim, essa minha inquietação depois voltou quando eu me deparei com o mundo da filosofia. Então, eu deixei, de certa forma, não abandonei, mas deixei e fui me distanciando da astrologia, que é uma máquina de leitura, para ir em busca desses outros objetos. É que eu acho, desculpe até, eu vou fazer uma intromissão pequena, porque não é a primeira vez que eu ouço de filósofos, né, que tenham passado antes pela astrologia. Tem alguns. Existe essa relação, não é verdade? Existe. E que a astrologia, ela também foi objeto de estudo, às vezes Quase que preliminar. aprofundar, isso, de alguns filósofos. É verdade. Isso aí, não Por que será? modernamente, né? Mas na antiguidade. Sim. Hoje você conta nos dedos quem conhece a astrologia, né? Você tem alguns filósofos que conhecem esse passado da sabedoria humana. Platão, por exemplo, né? Pitágoras, estudando a harmonia das esferas. Todo esse conhecimento é um conhecimento astrológico, é o conhecimento do cosmos. Porque me parece que há uma ignorância quando a gente fala astrologia, há aquele senso comum e até algo pejorativo. Claro. Né? Que aí você, bom, eu já estou antecipando o que você vai mas falar sobre isso- o objeto, né, do livro. O livro propriamente, eu estava tentando fazer aqui uma ponte entre o mito e o Saber do Céu, que é propriamente astrológico, né? Ali tem meu conhecimento sobre a técnica de leitura, né? O alfabeto astrológico, vamos dizer assim. O mito não é exatamente uma interpretação
astrológica, é mais uma meditação em cima dos mitos zodiacais, obviamente, né? E aqui eu uso o mito zodiacal, toda a mitologia zodiacal como uma espécie de fio de Ariadne, eu coloco sempre isso, porque a mitologia é uma cornucópia, quanto mais você tira, mais tem, é feito um buraco, quanto mais você tira, maior fica. E assim, para que eu ajudasse até o leitor a, digamos, Não se perder, né? perceber esse universo, a dimensão que o universo mitológico nos traz, sem se perder nessa profusão de genealogia de deuses que transaram com todos e a geração ininterrupta de deuses, semideuses, enfim, é uma novela, digamos assim, muito extensa e muito complexa, muito labiríntica. Então, assim, o zodíaco aqui, que foi utilizado no livro Mito, serve como esse fio de Ariadne. Ele permite com que você navegue por essas narrativas mitológicas sem se perder e traz uma meditação que amarra a narrativa. A meditação ou a interpretação, como queira, desse conjunto narrativo que é pleno de símbolos e, graças à astrologia, nós podemos perceber esses símbolos e a universalidade desses símbolos, né? Eu acho que esse livro trata disso. Quem lê o mito vai compreender que mitologia não é só uma narrativa sobre um mundo pré-científico, uma visão pré-científica, não é? Uma forma de narrar o nascimento das coisas e do cosmos. De uma forma ignorante. De uma forma ignorante, ou enfim. Ele é muito mais profundo. Ele é uma narrativa tão forte que fundou a própria civilização. E ela é sempre revisitada quando há uma decadência civilizacional. Como agora. Para o bem ou para o mal. O nazismo usou muito a mitologia. Não é? É quase que uma reinauguração da Roma. Todos os mitos romanos, tudo, aquelas flâmulas, tudo. Não é? A Renascença é uma volta à mitologia. Não é? Enfim, é preciso compreender que mito, que vem de uma palavra que significa silêncio, é como aquela instância que não diz exatamente, mas permite dizer qualquer coisa. Ela não é direta, ela é indireta. É aquela narrativa sobre o eterno, de onde se alimentam todas as outras narrativas. Então, assim, é um livro que namora com esse silêncio. Não é? E, enfim, dos meus livros, eu tenho 3, esse foi o que tirou mais de mim. Pois é, eu queria saber como foi esse processo, porque eu imagino que não deve ter sido algo muito Confortável, simples, nem simples. Confortável. Não foi. Às vezes era divertido, mas não foi tão, digamos, prazeroso quanto foi o Saber do Céu, que ali tinha um jovem aprendiz de uma ciência antiga, brincando ali com aquele alfabeto e muito entusiasmado com as possibilidades linguísticas daquilo tudo. Aqui eu já tinha um certo domínio sobre a simbólica e havia um convite para ir além disso. Esse convite, ele precisou que esse autor, ele precisou que eu estivesse numa etapa da minha vida que eu pudesse tocar em determinados assuntos muito mais densos. Porque, assim, a astrologia ela é muito prosaica, né? É uma possibilidade simbólica de você ler uma coisa em outra, então a cadeia analógica de possibilidades é infinita, né? Uhum. E até é uma brincadeira, qualquer um pode fazer isso, aprendendo ali o básico do astrologuês, né? E é divertido até. Mas, se você já não tem mais aquele afã, se o que lhe move não é mais o mero entusiasmo por esse novo brinquedo linguístico,
se há uma fome de saber que ela exige um pouco mais de maturidade psicológica, aí esse livro chegou. E ele chegou para mim, ele veio com um Ronaldo muito diferente. Então aqui você vai encontrar não só uma interpretação, mas uma vivência. Uma vivência. Você falou da questão da dimensão psicológica e existe aí, né, no seu livro também a interpretação dos mitos, mas a perspectiva da psicologia analítica, não é verdade? Assim, esse livro é um estudo muito profundo da contribuição maravilhosa de Jung, Gustav Jung. O Freud ele acertou muito quando ele começa a usar o mito. Ele usou o mito de Édipo. Só que ele, de maneira muito simbólica, ele não utilizou aquele, assim, ele quase que esqueceu aquele personagem do mito de Édipo, que é quem entendeu tudo, que era o cego. Quem via tudo era um cego. É impressionante. E Jung retoma o poder do mito na análise dos sonhos. Ele começou a observar que a psique não é só um mero subproduto de traumas. É também o inconsciente pessoal. Né? E Freud inaugura isso, o Dr. Freud foi maravilhoso, inaugura isso no momento daquelas histerias, né? No fim do período vitoriano, aquela repressão sexual, daquela moral, daquela vida dupla inglesa, daquela moral tão repressiva, e gerou as histerias todas, enfim, chegamos à psicanálise. Só que Jung, como discípulo de Freud, quando ele começou a observar que determinados sonhos, determinados padrões eram universais, inclusive de pacientes que não tinham nenhuma ligação, nem biográfica, nem histórica, e às vezes até cultural, né? Ele percebeu que havia uma instância que não era pessoal, não é? E era universal, que tinha um elemento de universalidade aí. Então, assim, a contribuição de Jung na análise dos mitos abre portas para uma nova interpretação do poder do mito. E aí se começou a ter uma série de outros autores, né? E de outras contribuições que desvendaram exatamente que poder é esse, que alcance é esse, né? Que possibilidade de leitura o mito digamos, patrocina, e qual é o alcance disso para outros saberes, para a ciência, as ciências humanas de modo geral, né? Dentre elas a história, não só a biográfica que trata da astrologia, que é a leitura da pessoa, mas também da história, né? Os mitos também, a grandeza é tanta digamos, da dimensão mítica, que ela está sendo expressa não é só na vida pessoal, biográfica, psicológica, mas da história, da própria história. Né? E isso me fascina. Né? Então esse livro é muito isso. Ele é um passeio pela alma humana, mas também pela história. Né? Por isso, o sonho da alma do mundo. Eu queria que você mostrasse, porque este livro não tem só um conteúdo precioso. Não tem só o texto. A capa, eu queria que você mostrasse a capa. É Prometeus. Sim. É o que trouxe o fogo dos deuses para os homens e foi penalizado por isso, né? Eu também gostei muito do resultado final. E além da capa, você trabalhou com esse livro ele tem várias camadas. Né? Esse livro tem várias camadas. As imagens. Esse livro, bom, falando dele especificamente, né? Ele tem 3 partes. A primeira parte é conceitual. Então, assim, eu preciso definir, né, a linguagem, o vocabulário, o que é o mito, o que é o símbolo. Então, essa primeira parte conceitual está bem colocado, bem referenciado de todos os autores, que são as minhas referências, está ali as grandes contribuições de grandes autores, de brasileiros e não brasileiros, né? Nós temos grandes autores.
E mais um corte ali. Opa, E... eu não quero que você corte ele não, viu? Não vou cortar não. Não corte ele não. Vou Ficou cortar, fofo não. demais, tá? Então, esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é conceitual, onde eu vou definir o que é o mito, o que é o símbolo, né? Qual é o alcance de tudo isso, referenciando, está muito bem referenciado os autores, inclusive alguns brasileiros, filósofos brasileiros. A segunda parte é como Ângelo Monteiro, no belíssimo prefácio que ele fez do livro, ele colocou como sendo o coração do livro. É a segunda parte do livro. Eros e Psique. Que é o mito de Eros e Psique. Esse conto é um dos contos, é o conto mais antigo que se tem na íntegra. É uma novela praticamente, a narrativa completa. O livro, um conto maravilhoso que trata da história do amor e da alma, né? Eros e Psique, que, assim, estranhamente não é muito conhecido nos cursos de psicologia, porque ali está a história da alma, o processo de desenvolvimento da psique, da personalidade está tudo ali. Então, assim, me espanta que um mito desse não é explorado, ainda que seja nas escolas junguianas, na academia. São poucos que conhecem. Esse mito me encantou há muitos anos e eu fui atrás, né? E por uma dificuldade ali de direitos autorais, eu tive que reescrever o mito baseado, não alterando absolutamente nada, que não é possível alterar nada, mas eu dei a minha interpretação, a interpretação é posterior. Eu dei o meu estilo, digamos, né? Mas eu tentei ao máximo preservar o arcaísmo, a linguagem rebuscada, solene do mito, porque isso é muito importante. Mas eu me baseei na interpretação maravilhosa, na tradução maravilhosa da Ruth Guimarães, que ela traduziu do latim direto para o português, e de um autor, do Robert, eu não lembro do sobrenome dele agora, Sim. Desse poeta inglês, que fez a narrativa toda em poemas, que me encantou também muito. Então, eu fiz essa nova versão, baseada nesses 2 grandes autores, intérpretes e tradutores, e depois eu fui interpretar. Então, aí, nessa segunda parte é que começa a interpretação, ou eu diria meditação. É mais uma meditação. Onde eu começo a usar outros elementos para mostrar, para começar a desvendar o que está sendo dito no mito. Qual o alcance dessa narrativa? É justamente nessa segunda parte que eu começo a exercitar, a trazer o leitor para esse exercício, mostrando o que é que o mito é capaz de dizer, para depois entrar na terceira parte do livro, que aí sim é um passeio zodiacal pelos 12 signos do zodíaco, com as suas mitologias próprias. E ali o leitor já, digamos, acostumado com essa meditação, né, ele vai navegar com muito mais facilidade, né? Então, o mito é isso. São 3 grandes partes que estão ali trabalhando conjuntamente para trazer ao leitor essa experiência maravilhosa do símbolo. Eu percebo pela sua fala que não só aqueles interessados por filosofia, mas também aqueles interessados em psicologia analítica, né, vão ter um valioso instrumento. Vamos sim. Nesse Sem falsa modéstia nenhuma, esse livro. Eu não quero dizer que esse trabalho esgota absolutamente. Dizer isso é não dizer nada, né? Porque o mito ele é inesgotável. Então, nenhum trabalho sobre mito, mitologia é inesgotável. Ele arranha um pouquinho mais a casca ali para a gente ver exatamente o que tem ali atrás. Mas ele é, sem medo de errar, uma contribuição muito valiosa, porque são grandes autores que estão aqui referenciados. Eu vejo que o livro é muito rico em referências. Em referências. E isso realmente dá uma autoridade. E nas imagens. E nas imagens. Lindas imagens. As imagens são fundamentais. É uma outra dimensão do livro.
Esse livro não seria o mesmo sem as imagens. E aqui eu agradeço demais. O site, existe uma empresa por trás, que é um programa que se transformou num, não sei dizer se é somente um site, né? Mas é um programa, né? Que absorve, que reserva e que preserva as grandes contribuições pictóricas da humanidade, os grandes artistas, pintores, porque é preciso guardar e é preciso dar acesso ao imaginário da humanidade, né? Então, assim, toda a mitologia que foi retratada pelos grandes, né, pintores da humanidade estão ali disponíveis. Esse livro no passado seria impossível sem gastar uma fortuna só de direito autoral. Então, graças a esse Common Wiki, né, que está aqui bem citado, bem referenciado, a quem eu agradeço muito, né, que é da Wikimedia, né, o grupo da Wikimedia, sem a possibilidade de ter acesso gratuito, com toda a referência, obviamente, desse acervo, esse livro também perderia, eu diria, até a metade da sua alma. Porque quando você está lendo sobre a mitologia e quando você vê determinadas imagens, o impacto na alma é outro. Né? E tem gente até que folheia, que eu já tive essa experiência de observar, eu gosto de ficar vendo as pessoas, a reação, o impacto dela com determinadas imagens já me diz que o processo já começou ali. As imagens convidam, elas raptam a alma daquelas pessoas para uma outra dimensão, já só em ver, né? Em ler, e aí realmente ela vai ter acesso a uma dimensão que eu acredito que a maioria das pessoas vão se surpreender com esse livro. Vão se surpreender. Eu me surpreendi. Para falar a verdade, eu ainda não li propriamente o livro, né? Porque escrever uma coisa, ler é outra, né? E eu comecei a ler algumas passagens e fiquei muito surpreso. Por isso que eu digo assim, sem falsa modéstia nenhuma, que as pessoas vão se surpreender. Porque há uma dimensão mágica. Sim. Em falar sobre determinadas coisas. E aqui eu peço todas as permissões, eu pedi todas as permissões. É interessante que eu estou aqui vendo o sumário, que na verdade é um itinerário, não é? É verdade. E me chamou a atenção aqui o título de um capítulo que se chama A Astrologia como Tradição, Tradução e Traição. Fala um pouquinho sobre isso, que eu fiquei curiosa. Todas vêm do mesmo étimo, né? Ela vai falando de Édipo. Édipo me persegue. Por que será? Eu sou uma figura de piano típica, né? A tradução é aquele conjunto do saber da humanidade, o conjunto das experiências, que ela é, digamos, concretizada, organizada, né, em ritos, em símbolos, em dogmas, a tradição. Todo o conjunto de saber das coisas mais fundamentais e essenciais da humanidade se transformam numa tradição. E aí a gente tem tradição é o fio da meada, é aquilo que permite à humanidade crescer com a sua própria experiência, mas não a experiência comum, a experiência do que é magnífico, do que é essencial, né? Do mistério que nos funda. A tradução é uma necessidade que nós temos, porque na medida em que nós ficamos longe daquele momento que nos inaugura, daquele fenômeno mágico, onde as coisas acontecem, e aqui pode ser qualquer tipo de fenômeno, não precisa ser exatamente um fenômeno religioso, ascético, uma coisa grandiosa demais, qualquer das coisas que nos toma, que nos remete a um mistério de nós, em qualquer situação, às vezes é um encontro com alguém,
com um professor, com um amante, ou com um livro, enfim, esses momentos mágicos que nos levam para uma outra dimensão de nós mesmos, quando a gente vai se afastando daquele momento, que tem o seu impacto emocional, nós vamos precisando traduzir o que aquilo ali que significou, né? E isso é o processo de tradução, que é também uma traição. Porque aquele momento, a totalidade daquele momento, não é possível você, digamos, abarcar com a linguagem. A própria linguagem, a própria linguagem tem suas limitações. Né? Ela tem suas limitações. Exatamente. Porque ela não dá conta de expressar o que realmente... Quem entende mais quem pode dizer mais que uma tradução é uma traição é um poeta. Você já imaginou traduzir uma poesia? Que miséria deve ser. Que horror. E o exercício, Deus me eu não livre. sou poeta, mas de vez em quando arranho e foi interessante fazer um exercício de traduzir aquilo ali. Tentar não deu. Traduzir. Aquilo ali, né? Não tem aquilo ali é difícil. Primeiro que você tem que, digamos, conseguir na língua do outro, que tem um saber e um sentir que é diferente, que faz parte de um conjunto de vivências completamente diferente do seu, você tem que levar na linguagem dele o mesmo momento, o mesmo conjunto de sensações. Isso é uma coisa... alguns dizem que conseguem, mas sempre uma traição. Então, é por isso que nesse capítulo eu coloquei isso. É uma provocação, obviamente que mas é uma constatação. Não é? Então, assim, essa minha interpretação, que eu insisto que não é exatamente uma interpretação dos mitos, é uma meditação que eu faço junto com o leitor, ela também é uma traição. Mas eu já digo que é, logo no início, e já preparo o leitor para essa traição. O que é que você... Assim, são muitos pontos, eu queria ter tempo para poder estender essa nossa conversa. E também assim, não vamos esgotar, vamos deixar as pessoas comprarem os livros. Pois é, eu queria, primeiro, que você mostrasse mais, porque chega a ser um livro-objeto. Chega a ser um livro... É um livro que a gente vê que é diferenciado, até pelo papel, né? Um papel diferenciado, papel Então, o processo editorial ele foi muito diferenciado, justamente porque não é um livro que nos chega apenas pelo intelecto. Não é? Ele vem pelos sentidos, ele vem... Então, as imagens... Ele toma de uma maneira mais completa. Exatamente. Não é só intelectual. Como você aborda, qual foi aqui uma espécie de lógica utilizada? Você já disse que o livro tem 3 partes, né? Então, você primeiro tem aquela parte explicativa, metodológica, de como o mito e o que é o mito, e vem a astrologia com o seu papel, né? Com o seu papel de fio condutor, e depois você entra com o mito de Eros e Psique, né? Para até... para alguns ser o primeiro contato com o mito e você inaugura preparando para que venha então para os mitos zodiacais. E a gente sabe, quando a gente começa a falar, né, de zodíaco, vem muito para o leigo que vai se beneficiar também. Isso não é um livro só para astrólogos, não, absolutamente. Não, qualquer pessoa vai se beneficiar muito. Eu diria até que não é um livro para astrólogo, no sentido de ser um manual de interpretação. Sim. Quem for atrás dele com esse intuito, vai quebrar a cara, isso é muito vai se frustrar, né? Porque não é um manual astrológico de interpretação, não é? Ele é um livro de meditação. Aqui você vai observar que há várias camadas, e você citou muito bem que essa parte pictográfica do livro, as imagens, faz parte, é uma das chaves para, digamos, levar o leitor a uma outra dimensão, que não é uma dimensão puramente intelectual.
A parte mais intelectual do livro está no início, que é conceitual. Sim. Depois é uma espécie de encantamento que vai levando a pessoa a se perceber. Isso exige uma certa técnica. Isso não é um artifício intelectual, simplesmente, né? E isso também não é uma mera interpretação astrológica. E essa percepção é interessante. E eu, como já li seu livro, não é? Esse é um livro que eu vou deixar na minha cabeceira e vou deixar um na minha sala, porque também é um livro objeto. Porque É verdade. um livro que... É um livro bonito para ter eu botei ele também no meu centro. Mas ele é um livro para você ter e consultar sempre. É um livro que leva à introspecção, a autoconhecimento, a amadurecimento. E é um livro necessário para a gente sair do piloto automático, não é? Ah, sim. É isso mesmo. É para que a gente possa ter vida interior. Ele vai mostrar que existe uma vida enorme, sim, dentro da gente. Dentro da gente. E no mundo. Né? E o que é interessante, eu como leiga, sobretudo em astrologia, fui com aquele, posso assim dizer, cacuete de querer, eu tenho o sol em escorpião, Vou deixa olhar eu o meu ver signo. o meu signo, o mito do meu signo de escorpião. Pode mostrar aí, por favor, para eu ver o meu signo. Eu fui logo ver o meu signo. O de escorpião. De escorpião, né? Então veja aí, não é? E quando você vai discorrer sobre o mito... A noite é a maior reverência à luz. Sim. Quando você veja que toda vez que eu vou iniciar um mito, um signo zodiacal, tem uma frase ali, como se fosse digamos, um adágio num pórtico. É um pórtico. Uhum. Ali você está entrando, não é, numa outra dimensão. Então, assim, para eu poder patrocinar essa experiência, eu tive que lançar mão da poesia. Sim, você encerra cada um dos capítulos zodiacais com poesia. E eu fiquei muito impactada com a que você escolheu para Escorpião. Ah, foi? Sim, sim, sim. Então você tem ali a poesia, você tem a imagem, você tem o próprio mito, né? A forma como ele está sendo narrado também. E qual a minha surpresa ao ler o livro, eu pensando que, eu querendo me encontrar em Escorpião, eu me encontrei em todos. Sim, e então você foi uma excelente leitora, porque é esse o objetivo. Nossa, e por incrível que pareça, me encontrei mais, me identifiquei em outros signos zodiacais, até mais do que o meu próprio signo. O signo solar, né, que você quer dizer? Sim, solar. Uhum. Então, é importante a gente deixar isso claro para que a pessoa não subutilize, né, este livro querendo apenas achar que está ali, o interessante para ele é ler aquele mito que está ali no signo solar dele. E quando não é nada disso. Não é nada disso. Se ninguém se encontrar nos 12, não vai se encontrar em nenhum dos 12. Se não encontrar em todos, não se encontrou em nenhum. Esse livro não atingiu a sua, digamos, o seu objetivo, né? Eu acredito que é esse encontro com tudo. Encontro com tudo. Porque quando a gente se encontra, que o objetivo é ver que nós todos somos iguais. Sim. É uma espécie de solidariedade cósmica. Sim. Porque, na verdade, nós temos os 12 signos, né? Quando a gente diz, eu sou de Libra, eu sou de Áries, eu sou de qualquer... Apenas o Sol está ali quando você nasceu. Mas você é o zodíaco inteiro. Onde é que estava a tua lua, onde é que estava o zênite, o nadir, o ascendente? Todos os elementos cósmicos estão presentes no seu nascimento. Então, assim, essa ideia de almanaque, né, da astrologia do almanaque, ela é muito deletéria, né, para a compreensão real do mito, do que é astrologia.
Enfim, eu escapo disso aí, o livro não tem nada a ver com isso, o livro não é um almanaque. A astrologia que eu compreendo não está representada pelos almanaques, embora faça parte da história da astrologia, como toda ciência tem os seus almanaques também, né? Tem livros sobre ciências físicas e biológicas que realmente estão muito aquém das modernas e mais profundas investigações sobre a biologia ou sobre o cosmos, enfim. Tem níveis, há vários níveis para se dizer as coisas, né? E esse livro não é um livro muito, digamos, preliminar, simples sobre o tema. Não é um almanaque. Mas você colocou um ponto muito importante, né? Essa visão unitária, essa visão cósmica é a visão que algumas ciências da chamada era de Aquário, né? Ou, enfim, ela patrocinou muito esse tipo de visão holística, ciências holísticas. Todas elas pegam de empréstimo essa visão unitária que o saber ancestral, digamos, sempre nos patrocinou essa visão. Isso é sempre a visão clássica, a visão unitária, né? A visão fragmentária é moderna, de você tirar uma coisa do universo a que pertence, para poder estudá-la. Você limita pressão, tudo você tem que estar controlando, né? Ou seja, você retira um objeto do máximo de interferências do universo a que pertence para poder estudá-la. Isola as variáveis Isola, todas. tentando dominá-las e tal. Isso. Isso é a metodologia da ciência moderna. Sim, sim. A ciência antiga, não, ao contrário. Quanto mais referências, quanto mais você dominar, ler, Se estudava todo o humanidades, conjunto, na verdade, né? essa divisão do saber que já vem de um tempo, né, que agora a gente vive um excesso de fragmentação, que é extremamente prejudicial, porque você perde essa noção do todo, mas se estudava antes humanidades, então abarcava tudo. Humanidade. Claro que a metodologia moderna tem o seu alcance, porque você você cria objetos manipuláveis. Nós queremos manipular as coisas, dominar as coisas. Nós temos essa necessidade e crescemos muito em fazer coisas, menos em compreendê-las, mas em fazer, dominar de acordo com os nossos interesses e desejos. O mundo moderno é cheio de objetos, todos eles são objetos de desejo, né? Tudo, para mim, é um objeto que a modernidade é isso, é um parque de diversão cheio de coisas que o meu desejo patrocinou. Agora, compreendê-las é outra, né? E aí as coisas, quando não são compreendidas, são abandonadas, na medida que são usadas. A gente é feito uma criança, eu quero isso, quando tem já não quer outra. Porque não é a coisa, é o desejo, né? E as coisas se voltam contra a gente depois. Então, assim, existe na história, ou na biografia, ou na história mesmo, esse elemento sombrio. Porque aquilo que foi abandonado se volta contra você. Então, assim, é importante sempre esse retorno aos clássicos e aos mitos, para que a gente vá mais profundo, né, na nossa participação, na nossa vida, sobre o risco das sombras se tornarem maior do que a luz e depois a gente naufragar numa tragédia histórica ou biográfica, né? Então, assim, esse livro trata muito disso, desse jogo de luz e sombra, né, que a gente pretende ampliar a consciência, diminuindo essa tragédia com a consciência, né? Que é aquele jogo junguiano de sombra e luz, né? Muito bem. Eu queria que você me falasse. Claro que muita coisa que você já disse responde um pouco o subtítulo, se é que eu posso chamar. O sonho da alma do mundo. Mito ou o sonho da alma do mundo? Eu achei assim. Aqui tem dois fantástico. elementos, tem duas coisas. Queria que você sonho explicasse. E alma. Sim. O mundo tem alma e o mundo sonha, não é? Isso é uma provocação poética. Isso veio soprado para mim de alguma forma, porque quando eu vi que
aquela narrativa, porque eu já conhecia os mitos, já tinha falado sobre os mitos todos têm acesso, tem filmes sobre mitologia o tempo inteiro, se tem... Mas em determinado momento, o mito, ele começou, quando eu comecei a reler e reescrevê-los, eu comecei a sonhar. Eu tive muitos sonhos escrevendo esses livros, muitos. Esses sonhos foram... Tinha um elemento que era pessoal, que era meu, mas não era um eu, não era mais eu, era um eu diferente. Era como se eu fosse um personagem e estivesse dialogando com o mundo, com as outras pessoas, pessoas que eu nem conhecia, e com problemas, com situações históricas e políticas, sabe? Teve um momento assim que todas as minhas preocupações, os meus interesses, né, de leitura, de política, de filosofia, questões, alguns poemas que eu já tinha lido, todos eles estavam dialogando entre si, uma espécie de confusão, assim, como se fosse um banquete. Tinha vários deuses assim conversando, né? Eu chamo deuses, não eram os deuses mitológicos, eu digo Sim, deuses claro. são, por exemplo, poesia para mim é um deus, né? Sim, Política é outro deus, filosofia e tal. Então, teve um momento em que os sonhos estavam assim, confusos. E eu fui me dando esse tempo, eu tive que parar de escrever. Eu não saía interpretando, não ficava procurando, não fui atrás de livro de interpretação de sonhos, nem nada disso. Eu deixava aquilo decantar. Eu digo, o que é que você quer me dizer, o que é que você quer fazer comigo? Deixava para lá. Voltava depois de um tempo a escrever com outro ânimo e com, assim, novas intuições. Então, assim, esse livro foi também escrito com esse elemento digamos, etéreo. Tem um elemento assim do sonho, sabe? De onde vem muita coisa, veio muita coisa dali dos sonhos. Mas não no sonho propriamente, mas do que o sonho fez comigo, sabe? Eu não saí navegando, desesperado por interpretação dos meus sonhos, né? Me afogando ali, naquele monte de emoções. Eu deixei aquilo acontecer, deixei decantar, e aquilo fez comigo, abriu novas percepções e intuições sobre os mitos. Então, assim, tem um elemento do sonho muito grande. Não é? E eu passei a ver como se tudo fosse mítico, como se o mundo, as coisas que nos acontecem, que acontecem com os grandes líderes, com a história das nações, com tudo isso, como se isso tudo tivesse um elemento, etéreo mesmo, sabe? Como se fosse tudo um sonho de alguém, sabe? Então, assim, eu fui vendo essa dimensão das coisas de uma outra forma. O livro foi saindo assim, com essa impressão, com essa emoção, com essa intuição, né? Eu vou aqui citar uma frase que está você cita mais de uma vez no seu livro, uma frase de Plotino. Plotino. Que tudo É é neoplatônico. símbolo. E sábio é quem lê em tudo. Então, de repente, você expandir de tal maneira essa percepção que sai realmente tudo se liga, tudo está interligado exato. e você acaba... Tudo está interligado. E assim, ter consciência disso tem seu preço, obviamente. Não é um livro tão fácil. Não é um livro tão fácil. Tem coisas aqui que você, dependendo de como você esteja, o nível de consciência sobre si mesmo e também a maturidade, ou seja, a responsabilidade que você tem para com os seus sentimentos, enfim, que você fecha o livro. Eu fechei o livro várias vezes, né? Você fecha, porque você vê, você enxerga e você tem automaticamente é cúmplice por não agir, por não ter uma altura, uma ética, uma responsabilidade moral para com aquilo. Você nega aquilo ou não, mas você não pode mais negar aquilo para sempre, porque você já viu. É por isso que este livro, digo este que eu estou com aqui em mãos, embora não esteja sendo vista, é um livro que é uma ferramenta mesmo muito importante, porque veja, a leitura que
eu fiz. Não é a minha, nem é de não ninguém. É a sua. E aqui eu vou fazer. Continuamente. Mas isso acontece em todo livro, praticamente. Exato, é. Mas especificamente no mito. E assim, isso também acontece com livros que tratam de simbologia Sim. e de mitologia, enfim. E isso acontece. Porque é próprio do mito, ele tem essa força. Ele tem essa força. Toda vez você pode ler o mesmo mito sem interpretação nenhuma. Lê o mito puro e simples, sem ninguém interpretando para você. Você vai enxergar coisas diferentes. Sempre. Aqui eu sou um intrometido. Aqui eu sou um traidor. Eu disse desde o começo. É isso. É uma traição que eu faço que ajuda a você ir sozinho depois. Pelo menos no início. Muito bem. Ronaldo, eu sou muito grata a essa possibilidade que vocês nos dão de entrar nesse caminho encantado, né, do mito e como você mesmo disse, né, com a astrologia cumprindo seu papel de guia. O fio de Ariadne. O fio de Ariadne. E realmente, eu como leiga, para mim este livro é um banquete. O banquete é uma boa palavra. É realmente de um Platão. banquete. E eu acho que esse vai ser o sentimento de muitas pessoas. Né? Eu espero, eu estou esperançoso que sim. Porque é isso que eu quero. Eu quero estar junto com essas pessoas. Né? Eu queria muito o retorno delas. Sim. Porque é um livro que vai inquietar muito. É um livro para inquietar, na verdade. É um livro que vai mexer com a alma das pessoas. Por isso é o sonho da alma do mundo. Esse mundo somos nós. O mundo inteiro está dentro da gente, né? Não é só o mundo no sentido físico planetário, né? É um mundo que nos cerca, ou seja, todos os nossos interesses, todas as nossas vivências, todos os nossos relacionamentos. E o interessante é que eu achei brilhante a forma como você concluiu. Tinha que de alguma forma concluir, não é? É verdade. Mas na última página do livro você disse não que diga. Não digo. Eu vou não deixar diga. para o leitor. Não diga. E onde é que a gente encontra o mito, Ronaldo? O livro está na nossa página, no nosso site, né, que é nossa casa, na astraeditora.com.br, na nossa loja, né, do nosso site, e nos lançamentos que nós vamos fazer ao longo do Brasil, que nós vamos viajar o Brasil com esse livro. E fora do Brasil também, não é? Porque esse é um assunto de interesse que não é local, traduzir, né? Vamos tentar traduzir, já tem algumas, sim. Né, algumas possibilidades aí para traduzir, pelo menos para o inglês, né? Sim. Porque o universo lá fora talvez seja maior do que aqui. Pois parabéns por esse... Muito obrigado pela entrevista, pela sensibilidade, mito. pela sua leitura. Você que foi a revisora desse livro, né? Você leu mais esse livro do que eu. E me ajudou muito. E sempre vou ter esse exercício de relê-lo, porque como eu disse, um banquete, realmente. É uma boa definição. É um livro necessário. É uma boa definição, um banquete. Muito boa definição. Pois muito obrigada, querido. Muito obrigado a você. Obrigada demais.